Eu já tô aqui do lado dessa querida que tá trazendo pra gente um assunto tão importante. A gente vai falar sobre procrastinação, né? Quem é que nunca procrastinou? Mas abre um pouquinho a câmera, porque eu também estou aqui com a Clariana Colasso, que vocês já conhecem. E aí, vamos juntas, nós três, falarmos sobre tudo que envolve a procrastinação. Depois a gente vai aprender juntas aqui a fazer um brownie que traz pra gente também um monte de energia, né, Clary? Um monte de energia. Eu amei dividir essa pauta com a Rafaela, porque a gente procrastina dieta, né? Alimentação saudável, hidratação e tantas outras coisas. Então, acho que tem tudo a ver a gente falar sobre comer bem sem procrastinar. Ó, Rafaela Consani é psicóloga e ela trouxe pra gente essa pauta que é simplesmente imprescindível, porque eu sei que tem muita gente que, por mais que saiba que tem que entregar uma tarefa, que tem que fazer alguma coisa para aquele dia, fica adiando e deixa tudo para em cima da hora. Eu sou uma dessas pessoas que gosto de trabalhar muito sob pressão, deixo tudo muito para ser entregue em cima da hora. Isso é um problema? Muitas pessoas pensam que é preguiça, né? Ou a gente olha isso e sente muita culpa, fica nesse nível de estresse. Tem pessoas que conseguem trabalhar só quando o tempo está estourando mesmo e vai lá e finaliza a ação. A procrastinação, ela não é uma preguiça. Ela é um fator emocional não compreendido. E com isso, o seu cérebro faz você fugir daquilo que a gente interpreta como dor. Me explica melhor, um fator emocional não compreendido. Não compreendido. O que significa isso? E até para que a gente possa entender o que é esse fator emocional não compreendido, ele é respaldado, ele é alicerçado por algumas questões, como as emoções que a gente não compreende, trauma. Sim, trauma que está ali no nosso inconsciente, mas ele representa alguma área da nossa vida e é nesse momento que a gente procrastina, porque a gente não procrastina ações, nós normalmente procrastinamos e se incomodamos com ações que são ações importantes para a gente transformar a nossa vida, né? Subir de patamar, emagrecer, conquistar algo novo, são essas ações que incomodam a gente quando a gente procrastina. Então, vem desses paradigmas, vem dessas emoções não compreendidas, vem do trauma e de pertencimento. Mesmo que não tenha nada a ver com a atividade na qual a gente está procrastinando? Mesmo que não tenha nada a ver, mas sempre vai existir uma emoção que correlaciona a atividade para a qual você está procrastinando. Olha que interessante, Clary falou de dieta, né? Muita gente deixa para depois. Na sua experiência como nutricionista, você deve ter visto muito paciente assim, né? Sem dúvida nenhuma. Ou então, assim, eu começo a me alimentar bem só na segunda-feira, né? Então, você tem que se alimentar bem a partir de hoje. Então, se você tem essa consciência alimentar, você deseja se alimentar melhor, ou para emagrecimento, ou só para uma questão de saúde, é para começar agora. Obviamente, né, com mecanismos aí de planejamento, de organização, que eu acho que também é uma coisa que as pessoas deixam de fazer. Para a gente ter uma alimentação saudável, a gente precisa ser organizado, né? Então, não dá para procrastinar a ida no mercado, o cardápio familiar, aquilo que a gente vai comer de segunda a sexta, eventualmente sábado e domingo a gente acaba comendo na rua, porque senão a gente acaba comendo na pressa aquilo que tem na nossa disposição. É verdade. Falta muitas vezes de planejamento. E eu sinto que as pessoas têm muita... Não é preguiça, né? Mas ela tem esse mecanismo de dor, porque exige dor, para iniciar o processo. Mas depois que iniciam, elas se apaixonam e fazem. Mas aí, por exemplo, não é uma decisão, a Clary falou de ir ao mercado, de se organizar. A pessoa que tem essa emoção não trabalhada, esse trauma, ela fica atada, ela não consegue fazer? Ela consegue conscientemente, mas esse consciente, ele determina 5% de toda a força que nós temos de ação. Por que eu me auto-saboto muitas vezes na dieta? Porque eu não compreendi o trauma e a emoção que está por trás. Lembra que eu falei do pertencimento? Muitas vezes a dieta está correlacionada a pertencimento. Eu compreendi que o momento de amor, momento de carinho, de acolhimento, de afeto, está diretamente ligado ao alimento. Então, se eu deixo de pertencer àquele universo, é como se eu estivesse abandonando as minhas raízes. Gente, olha a importância de fazer
terapia até para decidir que você vai, de fato, emagrecer. Clary, eu vou te pedir para começarmos o brownie, porque aí a Clariana vai ensinar a gente também a fazer um brownie e a gente vai conversando aqui nesse meio tempo, tá? E eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque tá tudo muito ligado. No brownie a gente tem... Batata doce. Batata doce. Exatamente, que é um vegetal, né? Um tubérculo super energético. Super acessível também. E aí a dica é, quando você for fazer para já alimentar a sua família, você tira uma pequena porção e já faz o brownie. Você pode, inclusive, congelar, que isso evita aí da gente evitar a correria do dia a dia, essa falta de planejamento, e a gente consegue se alimentar super bem. E a Rafa me falou que está tentando se dessensibilizar ao glúten. E essa receita não tem glúten, então acho que vocês vão gostar. Olha que maravilha! Maravilhoso. Então vamos embora lá, Vamos a gente fazer? vai aprendendo. Como é que a gente começa essa receita? Vou começar pegando os meus ovos. Aqui eu tenho 3 unidades de ovos. Vou colocar aqui no liquidificador, junto com um pouco de manteiga. Pode ser a manteiga que você desejar, pode ser manteiga ghee, pode ser óleo de coco, pode ser até o azeite de oliva, tá? Geralmente azeite de oliva eu acho que dá um pouquinho de sabor, então se você preferir, pode ser óleo comum, óleo de soja. Tá. Aí nós vamos entrar com o adoçante. O adoçante que eu estou utilizando hoje é a base de stevia e aí ele tem a fibra da mandioca na composição. Então, por isso que o volume dele é igual ao açúcar. Então, é sempre a proporção de 1 para 1. Por que eu falo isso, Cláudia? Porque às vezes a pessoa acha que pegar um adoçante comum, né, desses de saquinho, abrir e colocar na receita. Aí eu não consigo a sustentação no meu bolo, por exemplo, ou no brownie, ou alguma receita doce. Vou colocar um pouquinho de leite de pó. Esse aqui é 0 lactose, mas pode ser qualquer leite de pó, leite em pó, inclusive pode ser leite vegetal, como por exemplo de coco, que é uma delícia. E aqui eu tô colocando cacau. O cacau, gente, eu sempre falo pra vocês, ele é precursor do triptofano. Triptofano é o hormônio, o precursor da serotonina, que é o hormônio da felicidade, ou seja, é o famoso é bom e faz bem. E que tem a ver também com o nosso tema, né? Porque se a gente tá liberando a quantidade ideal de serotonina, eu acho que a gente tem mais disposição também, até para buscar terapia. Totalmente. Nós somos, deveríamos, né, olhar para a nossa vida integralmente. Então, é mente, corpo, né, tudo holisticamente integrado. Mas a gente, às vezes, coloca tudo isso em caixinhas, né? E essas caixinhas é que vão dificultando a gente. Todo o nosso processo, olha que interessante, né? Quando eu procrastino muito, vamos falar aqui da procrastinação, que é o nosso tema base. Eu procrastino ações que são importantes. Isso está respaldado ou está pautado ali num fator emocional, uma raiz inconsciente que eu não compreendo, o porquê que eu procrastino o meu sucesso, o meu emagrecimento, por que eu procrastino o meu autocuidado, porque muitas pessoas têm uma autoimagem muito danificada, que vem de processos lá da infância. Tudo isso me gera estresse, que libera hormônios no meu corpo que estão completamente dissonantes com aquilo que você está trazendo, por exemplo. Então, eu não vou ter hormônios de bem-estar. Então, eu vou ter químicas no meu corpo sendo liberadas o tempo todo por fatores emocionais que estão ali inconscientemente e que retardam ainda mais a minha motivação para ir na academia, para começar uma dieta, para fazer algo novo, para acordar de manhã com disposição e realmente tocar aquele dia de uma maneira mais extraordinária do que uma maneira limitada. Falando em disposição, a gente tem uma turma muito grande de idosos que assistem à nossa programação, aliás, que assistem à televisão como um todo, né? E essas pessoas que já estão aposentadas, elas ficam muitas vezes procrastinando tudo, porque parece que estão com o tempo sobrando, não precisa mais trabalhar, então uma hora ela vai na casa do amigo, uma hora ela vai na academia e não vai nunca, né? Isso também tem a ver com traumas? Sim, também tem a ver com traumas não curados. Mas qual que é a programação de uma vida toda? Eu trabalhei uma vida toda, vou me aposentar, eu vou parar. A maioria das pessoas que faz esse movimento de parar, ela começa numa autodegeneração. Então, ela começa a desenvolver algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, e está hoje mais do que cientificamente comprovado que toda doença autoimune ela vem de fator emocional também, que vai fazendo com que a pessoa vá perdendo o dia a dia dela, né? A vida dela.
Então, sim, é importante a gente ter disciplina, é importante a gente ter ações que elevem o nosso bem-estar, mas é importante a gente compreender o que está por trás. Quais são as emoções que estão me respaldando? Quais são as histórias que eu contei para esse momento da minha vida? Porque também tem a ver com as nossas histórias. Tem a ver com aquilo que a gente criou na nossa cabeça, né? De cansaço, de sofrimento ou de idealização para aquele momento. Muitas vezes a gente cria na cabeça da gente que vai chegar um momento que a gente vai parar e não vai fazer mais nada. Isso. Né? Não vejo a hora de me aposentar porque eu quero ficar dormindo o dia inteiro. Às vezes você falou isso a vida inteira e você está acreditando nisso e está jogando sua vida fora. E esse é o antifluxo da vida, porque até o último dia da nossa existência, nós estamos criando neurogênese, nós estamos criando os novos neurônios, nós estamos criando vida. Então, se eu paro, eu estou indo contra o fluxo da própria vida. Maravilha. Sabe que eu sempre falo, Cláudia, que quando a gente quer pedir um favor para alguém, tem que pedir para alguém ocupado. Verdade. O ocupado sempre vai arrumar tempo para mais alguma coisa. Agora a gente pede para o desocupado, até na família, né? Pede alguma coisa para um desocupado, a pessoa não faz. Agora eu que faço 1 milhão de coisas, sempre arrumo mais um tempinho para fazer. Por quê? É o ciclo energético, a gente já está fazendo, né? Então continua se fazendo. Agora sair também da inércia demanda terapia, mais difícil, né? Demanda muito mais. Claro, Vou colocar aqui a batata doce, tá? Só vou colocar a batata doce e vou todos bater. os ingredientes no liquidificador. Olha que coisa prática. Maravilhoso. E essa receita já está no nosso Instagram. Então são os ovos, o adoçante, a manteiga, o cacau, o leite, batata doce, o fermento e a farinha de trigo. Depois Simples tem farinha assim. só, tá? Todos os ingredientes que a gente tem em casa. Esse aqui eu nem farinhei, tá, gente? Tá. Só Aí é bom. bati. Quem tem Posso problema bater um com minutinho glúten, aqui? nem precisa. Pode bater um pouquinho aí. Coloca uma musiquinha gostosa pra gente. Tá tudo bem? Gente, eu tô tomando aqui um cafezinho de olho nesse brownie. Eu queria mudar uma coisa na televisão, sabe? Claro, vê se você concorda comigo. Você também, Rafaela, vê se você concorda. A gente fica esperando a nutricionista, a chefe fazer a comida inteira e a gente fica mostrando a receita, só que a gente não provou ainda. Como é que eu vou poder falar pra elas assim, prestem atenção, que é maravilhoso? Eu acho que você já tem que Eu experimentar. acho, tem que ser antes, né? Ó, a dica é, aqui tem a batata doce, gente, não tem gosto de batata doce, vocês podem ficar tranquilos. Olha a massa, parece um bolo. Gente, olha que Uau. demais. Deixa eu falar só a quantidade que eu não passei pra vocês. Quem gosta de anotar, eu entendo que muita gente não tem nem Instagram, né? Pouca gente não tem Instagram, mas... Sabe aí- qual é a dica boa, Clau? Tirar foto da tela, você bate foto da gente. Já vai entrar a Ó. telinha aí, ó. Mas vamos lá, pra quem gosta de anotar. 3 ovos. 4 colheres de sopa de adoçante culinário. 1 colher de sopa de manteiga. 2 colheres de sopa de cacau em pó. 4 colheres de sopa de leite. 1 xícara de batata doce cozida e descascada. 1 colher de sobremesa de fermento químico. Pronto, parei aqui. Forno pré-aquecido a 180 graus, vou colocar pra assar. Essa é uma receita boa até para criança que Perfeita! não gosta de comer nada, né? Olha só que legal que eu trouxe pra Prática. mostrar pra vocês. A gente pode fazer nessas forminhas de silicone, gente, custa super baratinho na internet. Elas funcionam, não precisa fazer absolutamente nada, untar, nada disso. É só você colocar numa assadeira para o silicone não ficar direto na sua grade do forno. E depois você pode embalar de forma individual ou até destacar todos os bolinhos e congelar numa travessa, depois você coloca deixa ele enrijecer, coloca num saco. Isso é perfeito. Todos os dias de manhã você vai lá, pega um lanchinho, coloca na lancheira dos seus filhos e, obviamente, dos adultos também, né? Maravilha. Vou colocar pra vocês, então. Queremos. Rafaela Consani, você estava conversando aqui sobre o ato de procrastinar e você falou da importância, nas entrelinhas, né? Mas eu entendi essa importância da terapia. Eu sou super fã de terapia, acho que quem pode fazer terapia precisa mesmo fazer, porque muda a vida, tá? Não muda uma circunstância, muda
muda a vida. Mas aí eu tô pensando, as pessoas hoje elas estão muito imediatistas, né? Eu fiz terapia a minha vida toda. Nesse exato momento eu não estou em terapia, mas fiz terapia a vida toda e foi muito bom pro meu autoconhecimento, pro meu crescimento pessoal. Hoje as pessoas não ficam mais ansiosas do tipo assim, eu queria resolver esse problema para ontem, porque a terapia demanda um tempo de trabalho, né? Sim. A psicologia de alguma forma foi se adequando para isso ou não? Olha, é um tema... Bom, primeiro falando um pouco da ansiedade, somos 18 milhões de ansiosos diagnosticados, fora os não diagnosticados. Nós estamos numa crise e eu ainda acho que é uma crise silenciosa em relação à saúde mental, porque ela tende a piorar, principalmente agora com a tecnologia. Em relação à psicologia, ela precisa se atualizar. Né? Hoje mesmo, nos meus atendimentos, eu não atuo mais com terapia tradicional. Porque eu compreendo, e até o momento do que você está trazendo, né? O momento, nós precisamos olhar para a nossa vida e eu quero entender minha vida, eu não quero ficar vasculhando, abrindo todas as caixinhas e compreendendo cada trauma que eu vivi. Porque como é que eu desdobro tudo isso na realidade? Apesar de que é muito importante para muitas pessoas ainda, eu não quero, né, subestimar esse fator. Mas hoje a neuroreprogramação, ela é um caminho mais rápido. O que seria neuroreprogramação? A neuroreprogramação é você não ficar vasculhando muito o seu passado, mas você limpar os lixos aos quais você vai tomando consciência e modificando seus caminhos neurais biológicos, porque também mexe com o caminho biológico, inserindo novas informações. Então, eu não trabalho muito naquilo que eu não quero, mas eu trabalho mais nos fatores do que eu gostaria para a minha vida. E essas afirmações positivas, elas vão criando neuroplasticidade no nosso cérebro. O que é neuroplasticidade? São novos caminhos neurais, novas informações que geram nova bioquímica no corpo, que dá mais energia, que dá mais bem-estar e que faz com que eu leve uma vida muito mais fluida e muito mais rápida do que o processo tradicional. Nossa, que incrível. Que incrível. E existe, eu falo que é um meio de burlar o sistema. Sim, e aí tira a pessoa do sofrimento. Total. Rapidamente. Rapidamente. Interessante, né? Porque às vezes você não está preparado para lidar com questões familiares, mas você quer trabalhar o seu profissional. Obviamente, podem ser que eles... né, falem por si, né, entre si. Sim. Mas você pode resolver por etapas, cada caixinha, né? Cada caixinha. Porque como que a gente muda? A gente só muda quando a gente toma consciência. Um processo de terapia normal, às vezes leva anos para você tomar consciência de um fator. Então, você vai se transformando no dia a dia, você vai se tornando um auto-observador da sua própria realidade. Aí está a grande sacada da vida. É eu conseguir sair, ser impessoal do processo e começar a auto-observar as minhas próprias atitudes, neuroreprogramando. E como é que isso vai acontecendo naturalmente se eu não tenho ninguém ali? A partir do momento que eu começo a lapidar esse estado emocional que me leva para pensamentos repetitivos, que olha que interessante, 98% do que eu estou pensando hoje eu pensei ontem. Só 2% são novos. Como que eu vou mexer nessa bagunça toda? E sabe quantos pensamentos nós temos por dia? Mais de 70 mil, né? Estamos chegando a 110 mil pensamentos por dia por conta da síndrome do pensamento acelerado. Como que eu mexo nessa bagunça toda? Como que eu tomo consciência? Então, eu preciso usar um mecanismo que vai me trazendo mais leveza dentro do processo, me tornando mais consciente, me trazendo mais clareza mental, para que eu consiga levar a vida mais fluida. Vamos pensar em termos práticos para tentar ajudar quem está em casa, Sim. né? Para entender a neuroreprogramação. No sentido de cuidar da procrastinação. Você disse que a procrastinação tem a ver com emoções mal resolvidas. Mas e aí, como é que a gente reprogramaria a nossa parte neuronal? Primeiro, lembra que eu falei de tomada de consciência? É muito importante a gente começar por caixinhas. Como estamos sozinhos, não estamos sendo acompanhados diretamente por um profissional. Depois também quero deixar aqui meu Instagram, que lá tem várias reprogramações gratuitas
para que o pessoal possa começar o processo. Deixa eu já tá? passar o Instagram, porque eu gosto de assistir televisão hoje em dia com o celular na mão, né? Porque aí a pessoa fala, eu já vou acompanhando. Então você já Instagram vai e YouTube. acompanhando. Na verdade, o YouTube tem muito mais reprogramações. Exatamente como lá. tá escrito aí no vídeo, Rafaela Consani. Vai entrar aí, Rafaela Consani, tá? Como a gente fala com S, sem nenhuma letra dobrada. Rafaela Consani. Simples, adoro. O nome assim fica fácil. É então isso. entra lá que você vai já aprender. É Mas vamos lá. Pra Vamos quem, lá, vamos de lá. repente nem tem Instagram ou quer te ouvir. Vamos lá. Então, eu estou procrastinando. Em que área da minha vida que eu estou mais procrastinando? Vamos começar por uma área da vida, para a gente começar a ser esse auto-observador do Vamos nosso então, próximo já que estamos processo. aqui com a Nutri hoje, e ela tá fazendo esse brownie, Tá sem prontinho açúcar, aqui pra sem você. Opa, já podemos comer, viu? Fique à vontade, que aqui, olha lá que dele, tá lindo, gente. Coloquei frutinhas que são lotadas aí antocianinas, antioxidantes, flavonoides, tudo isso faz bem pro nosso corpo. E aí eu trouxe também esse caldinho, porque da última vez eu fiz tão rapidinho aqui, Cláudia, tantas pessoas me perguntaram como que faz, e é tão simples, eu até escrevo nos comentários, claro. Mas eu trouxe para fazer para vocês. Que lindo, muito obrigada. Muito obrigada. Então vamos pensar o seguinte, quem tá procrastinando para mudar o estilo de vida, e fazer realmente uma reeducação alimentar. Não vou falar uma dieta, porque eu acredito muito na reeducação alimentar, né? Então, vou pegar até exemplo de uma amiga que conversou comigo hoje, dizendo que ela estava com muita saudade do corpo que um dia ela teve, que ela não está achando que o corpo tá bom, que tá feio, que não tá bonito. E aí eu fiquei assim, mas por que não começa então já agora? Vai pra academia, já muda a sua alimentação hoje? Ah, não, eu tô esperando, porque talvez eu vá tomar a injeção do momento, etc e tal. Então, vamos tentar falar com essa pessoa que tá assim. Sim. Vamos lembrar. Por que ela tá levando... Ela tem sempre um argumento, né? Ela tá sempre respaldada em alguma coisa. De novo, tem um fator emocional ali. Qual é o fator emocional? A gente não sabe. Ela tomou consciência que ela precisa mudar, mas ela não sabe o fator emocional que traz para ela diversas muletas, que é como se fosse uma analogia aqui, né? Mas ou desculpas para que ela realmente mude. Para você que já está no estilo mais saudável de vida, já não fácil espelhá-la, mas a dor ela está fazendo, levando para o quê? Para se livrar daquela dor. Qual é a dor? A dor emocional que ela não compreende. Então, o que ela pode fazer nesse momento? Eu quero mudar. Existe algo que está me impedindo de fazer essa mudança, eu não sei, eu estou procrastinando todos os dias, eu não levanto bem, mas eu quero mudar. Eu começo a fazer um processo de neuroreprogramação, burlando o sistema. Acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é separar 15 minutos do meu dia. Para quê? Para começar a jogar uma nova informação. Uma nova informação no meu cérebro. E tem gratuito. É isso que eu falo. Nós temos... Nova informação. Novas afirmações? A neuroreprogramação, ela trabalha com relaxamento do corpo, ela trabalha com música, né, com frequência hertz em cima dessas músicas, e sim, comandos mentais para que você coloque uma nova informação ali. Então, nós temos reprogramação mental para o amor, para o dinheiro, para o sucesso, para a autoimagem, para a saúde, para tudo. Mas, Rafa, eu posso começar com uma básica? Posso começar com uma reprogramação matinal? Pode. O que isso vai trazer para o meu sistema? Porque o nosso mundo, como que ele é formado? O nosso mundo que impacta em tudo na nossa vida, na nossa energia, na nossa vitalidade. Eu penso, eu sinto. O que eu penso e sinto libera químicas no meu corpo que faz com que eu fique bem ou fique mal. Mal, o que é mal? Letárgico, com preguiça, com cansaço. Por quê? São liberações de hormônios que estão contra o fluxo da vida. E eu posso liberar químicas, 1.300 químicas, para programação, por exemplo, de bem-estar. Serotonina, ocitocina, noradrenalina. Você já fez, Clary? Tô amando. Não, você já fez alguma neuroreprogramação? Nunca fiz. Vou ser sincera, nunca fiz, mas adoraria fazer. O que eu costumo fazer logo pela manhã, eu não ligo direto o celular, porque eu acho que isso já é bem importante. Faço a minha oração, né, meu momento de meditação, leio um pouco a Bíblia, ou de manhã ou antes de dormir, mas eu sempre ou inicio ou finalizo meu dia com aquilo que me faz bem, aquilo que me vivifica.
E eu acho que começa o meu dia diferente do que já acordar na correria do Aham. ligando celular, apagando despertador, enfim. Cientificamente, ela está liberando as mesmas 1.300 químicas que teria numa numa Olha que reprogramação. ótimo, Numa olha que reprogramação ótimo. comum, não numa neuroreprogramação. Mas ela está liberando. Então, fazer a sua oração, não pegar em celular, porque quando eu pego no celular, existe um campo invisível que hoje é cientificamente comprovado. Esse campo, ele conecta no campo da psique coletiva. Então, quando eu pego no celular, eu já estou me conectando na massa. O que é essa massa? No que a grande maioria das pessoas está pensando. O que a grande maioria das pessoas está pensando? Normalmente é medo, é preocupação, é saco cheio, acorda cansado, acorda reclamando. É nisso que você quer se conectar? Nós somos um campo eletromagnético de informação o tempo todo e é nós que decidimos isso o tempo. A gente precisa lembrar disso. Eu já te convido para voltar outras vezes, porque eu amei. Essa conversa foi muito importante, né? Já aceito o convite. Neuroreprogramação mental, mas vai, vamos fechar com chave Vamos de fechar ouro aí. essa. Primeiro, olhar para a procrastinação e compreender a procrastinação, não ignorar mais a procrastinação. Eu acho que a pauta de hoje, ela traz esse chamado para a gente que a gente pare de ignorar a procrastinação, comece a olhar exatamente para as nossas emoções e saber que nós não precisamos ficar ali, né? Ficar neste lugar. E nutre. Entender que não é só uma questão de planejamento, acolher o paciente, Sim, sem dúvida. entender que tem uma emoção muito Por trás. forte por trás que faz com que realmente procrastine a realidade. E nós temos todas as mecânicas para sair disso. Colocar um áudio de manhã, fazer a sua oração, fazer algo que vai tirar você e liberar químicas melhores no seu corpo. Você tem algumas frases lá no seu Instagram de neuroreprogramação? Tem, mas muito mais do que frase, tem muitas frases, tem mantras ativacionais, mantras muito poderosos Vamos entrar lá pra ativacionais. ver. Gente, e assim, ó, para quem hoje está participando do programa, eu vou fazer uma coisa. É só falar, olha, vai lá no meu direct e fala assim, participei do programa. A gente vai mandar os mantras gratuitos para Eu vou ser uma das que vou mandar Ah, lá. esse eu já vou mandar Participei pra do você. programa. Faz isso também, gente. Rafaela Consani. para ajudar, né? Vai te ajudar com certeza. E você, lindeza, Nutri. Ai, você Mariana quer que o brownie já Colasso. assou, Clau? Rapidinho, hein? Ó, tá assadinho. Depois eu quero um pedaço desse maravilhoso. quentinho. Estou em todas as redes sociais como Clariana Colaco, que é o colaço sem o cedilha. Então, Clariana Colaco tem várias receitas, tem as marinadas que você tanto gosta. E a caldinha aqui, ó, vou mostrar para vocês nos stories como a gente faz. Então você entra lá nos stories da Clariana e a gente vai experimentar. Esse não tem glúten. Não tem glúten. açúcar, é super do bem. Adoro. Tá bom demais da conta, viu? Gostoso, né? Muito bom. Delícia, vocês gostaram? Deus te abençoe da cabeça aos pés. Uma ótima tarde, um ótimo feriado. Viva o Dia do Trabalhador. Amanhã a gente se encontra aqui no nosso Vida Melhor. Muito obrigada. Obrigada a você. Amei Muito nosso obrigada. bate-papo. Obrigada. Obrigada.